no curso. O egoísta não serve, né, cara? Exato. Por quê? Porque a gente tem a nossa vida, né, protegida por nós e pelo nosso parceiro o tempo inteiro. Pelos nossos parceiros o tempo inteiro. Né? E no nosso meio a gente fala que se no meio comum você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, no nosso meio a gente tem o outro lado. Para eu conhecer a alma daquela pessoa, eu vou tirar tudo dela. E a gente se conhece e despiro dessa forma. Massa. A gente se conhece dessa forma. Eu lembro lá de Gênesis na Bíblia, né? Quando teve o primeiro pecado, né, irmão? Que Eva, né, passou a maçã para Adão. E depois quando Deus estava caminhando no jardim, ele, pô, cadê vocês, né? E aí o pessoal, pô, o Adão ficou com medo de aparecer, né? E aí daqui a pouco eles se vestiram com as folhas de figo, não é isso? Ali, cara, quando a gente fala que eles estavam despidos, é porque eles não deviam nada para ninguém, né? Então quando a gente despe as pessoas no curso de operações especiais, os candidatos, os alunos, a gente despe de tudo também, irmão. A gente tira tudo da pessoa, tudo do aluno, para ver a essência dele. Né? Por isso que a parte de rusticidade, a parte de sobrevivência é muito importante. Ela tem esse viés de trabalhar a psicologia, tirando... Cara, dividir um prato de comida já é difícil. Dividir uma paçoca com 0 grau na área alfa, né? Com a mochila congelada, ou um copo de... Aí eu vou ver se realmente eu posso entregar minha vida para aquele cara. Exato. É uma desconstrução que acontece. Exatamente, irmão. Então, assim, são várias coisas que são trabalhadas ali que geram, que criam esse laço de fraternidade que é muito diferente, irmão. Que apesar de não ter consanguinidade, ele se constrói de um jeito que muitas das vezes a gente não vê na nossa família de sangue. Exato. Então, em dado momento, especialmente quando às vezes a gente está ou de saco cheio com algum problema, que a gente é humano, né, irmão? Exato. Imperfeito, né? Exatamente, por natureza a gente é imperfeito, ou insatisfeito com alguma coisa, né? Porque nem tudo nos satisfaz, e isso é normal em qualquer lugar do mundo, mesmo que temporariamente, né? Uma coisa é certa, irmão, aquilo ali que a gente criou, que está nos nossos alicerces, né? Que se o pau torar ali, irmão, se o mundo acabar, aquele camarada vai dar a vida por mim, eu vou dar a vida por ele, né? Vou defender a minha, eu vou defender a dele. E se ele sucumbir, eu vou socorrer e vou levar para onde for, e vou fazer o que for possível e impossível. Então, isso gera... Nem que eu caia ali em cima dele, né? Então, a gente fala que, a frase nossa, né? No final de tudo, somos nós por nós mesmos. Exato. É o nosso cerne. Tá, aí eu lembro de outro livro maneiríssimo, irmão. Manda ver, irmão. Portões de Fogo. Leu? Li, claro, pô. Com então, o Pressfield, né? Exato, Steven Pressfield, né? Então, naquele momento lá, em que o filho do Dario Xerxes, né? Tem um camarada como prisioneiro, dos 300, né? Dos espartanos lá. Que não era nem um espartano, um cidadão espartano, né? Era um escravo ali, era um servo, né? Cara, eu acho que ele era um dos combatentes, não, sim, irmão? Ele combateu junto e tal, mas ele era um servo ali. Cara, eu não lembro desse detalhamento, até que eu vou ler de novo. Dentro da casta ali da sociedade, ele não era a elite de Esparta, né? Ele era um servo, assim. Porque o oficial espartano, ele tinha um tanto de regalias, né, cara? Inclusive era quem podia ter terra, né? Posso estar errado também, mas eu acho que é por aí. Mas vamos, isso é bacana pra gente, tem tanto tempo que eu li, é bacana pra gente voltar e dar uma lida. Então, naquele momento, cara, eu tive a impressão que ele era combatente por causa do resto da passagem. Não, mas ele era combatente, ele era combatente. Ele foi o prisioneiro de guerra mesmo, ele combatia junto com os caras. Entendi. Entendeu? Só que ele não era exatamente da elite. Né? Ele não era um cidadão espartano, ele era um servo que... Né, aí vê se é a mesma passagem, que às vezes a gente conclui... Mas o fato é que quando ele pede para os intérpretes traduzirem o que o camarada está falando, é essa passagem? Não vou lembrar, manda ver. E aí o cara começava a falar palavrão junto com palavras castas, né? Aí os intérpretes, por causa do respeito à realeza, aos Xerxes, né? Ficavam encabulados de traduzir. Aí ele plotou, ele na sagacidade do rei, né, cara? E o rei naquela época, ele ia em combate. Outra coisa que é maneiríssima. Alexandre o Grande, né? O Xerxes, Dario, isso era muito comum naquela época. O príncipe já ia para a campanha
Para realmente ver se ele sucederia o pai com propriedade, né? Ricardo Coração de Leão, tem vários. Então isso era uma coisa que a gente perdeu com o tempo, né? E algumas unidades estão retomando aí de forma maneira. E aí ele plotou que o cara estava traduzindo errado. Falou, não, ele está falando isso mesmo? Então, Realeza, ele está... É porque ele está falando alguns... Não, peraí, irmão. Você vai traduzir ipsis literis. O que ele queria com aquilo, irmão? Conhecer a essência do camarada. Ele queria conhecer a alma do camarada, né? E aí a gente passa a entender, né, irmão? Por que o camarada era rei, né, cara? Ele se atentava aos detalhes. Os detalhes contam, irmão. Por conhecer o cara, eu já conhecia. Eu vi ele lutando, né? Eu tive notícia e tal. Isso pra mim é pouco, irmão. A partir do momento que eles me deram um desfalque dessa monta, não quero saber superficialmente. Eu quero saber tudo, até da formação dele. Aí já vem até assim, já estou viajando aqui, Sun Tzu, né? Conhecer o inimigo. Ele queria conhecer exatamente como o inimigo pensava, agia, porque até então, a cultura. O exército dele, a tropa de operações especiais dele, eram os imortais, os chamados imortais, né? Que eram os temidos imortais. E ele viu os caras que, tiraram onda com os imortais. Eu falei, não, irmão, peraí. Os imortais são esses caras, deixa eu conhecer a essência deles aqui. Então, realmente, a gente vê por que o livro é tão ovacionado, né? E quando a gente treinou com os Navy SEAL, que foi outro precedente grande nosso aqui. Você não mandou antes da gente começar, você falou, falei, não fala com essa parada, não, vamos contar gravando, daqui a pouco a gente não entrou nos Navy Os caras, então, pra rapaziada saber, né? Na gestão já do doutor Guilherme, né, que é faixa preta de jiu-jitsu também, atual diretor do DEPAT, um camarada muito inteligente, amigo meu de adolescência, desde a adolescência. Na gestão dele da DOE, quando ele foi vice-diretor da DOE, depois ele foi vice do doutor Marcelo e depois foi diretor. E ele, eu acredito que tanto por causa da origem dele de treinar, era um cara muito duro, no jiu-jitsu, né? Ele tá treinando pouco, mas o Guilherme chegava do seu lado, irmão, podia esquecer. Irmão, o Duda mesmo falava, parece que tinha um elefante do seu lado, tinha uma justeza do seu lado ali, irmão, você não conseguia mexer, irmão. Eram 1000 quilos. 1000 quilos. E ele já tinha compleição mais forte, mais pesada, né? E aí ele realmente, dando continuidade a essa questão da importância do treinamento, da capacitação, ele acabou de abrir ali aquele boom da DOE de procurar treinamento, morder onde fosse, crescer para onde fosse, sempre embasado em treinamento, né? Dedicar mais tempo para a instrução, fortalecer a sessão de instrução, que é um dos tripés de operações especiais, né, irmão? Sim. Operar, treinar e dar instrução. Perfeito. Então, assim, a gente vê que treinar e dar instrução, dois dos pés do tripé ali, né, envolve instrução. Então, ele entendeu muito bem isso, né? E em dado momento, a gente estava fazendo a segurança da embaixadora ou da embaixada, tinha uma seção específica disso, que era a seção de proteção a pessoas que cuidava disso. Eu até participei de alguns momentos, eu fiz segurança de algumas autoridades americanas que vieram, né, secretário de Estado e tal, mas eu não era lotado nessa sessão. E tem toda uma doutrina, né? Tem gente cursado com isso, né? Então, um curso muito bacana, né, no Exército, tem uma doutrina muito boa disso. E aí, em dado momento, ele pleiteou, né, que a gente tivesse acesso a essas unidades, de verdade, acesso a treinamento com os gringos, né, por causa do escolho que eles têm. E aí a rapaziada, sem saber direito ali, indicou uns cursos mais com coffee break, né, o jeito que a gente fala, coisas mais burocráticas. Né? Eu falei, não, filho, isso aí vai engordar os meus meninos. Ele falou, eu quero curso, com a rapaziada, com os FE de vocês, com a rapaziada. Não, beleza. E nessa veio o time 8, veio parte do time 8 para dar um treino pra gente. Isso foi em 2013, mais ou menos. O time 8 dos Navy SEALs, né? Isso. Acho que são 20 times, não tenho certeza lá. Não sei de cara. Não tenho certeza, mas são numerados os times. Parte dos times está na costa leste, parte dos times na costa oeste. Não sabia que tinha essa... É dividido, né? E aí os caras vieram, irmão. Então, assim,
E essa primeira turma que veio, com os caras muito novos, né? Os mais antigos, com experiência em campanha no Oriente Médio, tal, tinha 30 e poucos anos. Então, os caras novos. Aquela coisa da idade que a gente está falando de novo, né? Para ver a pujança dos caras aí.